Olá, sou Jaime Pinto. No dia 8 de agosto de 2026, eu vejo com alguma frequência, vejo de vez em quando, pelo menos, debates na SIC Notícias em que entra a senhora doutora Ana Cavalieri, uma pessoa altamente qualificada. Pelos debates que eu já vi, não fico surpreendido quando apresenta argumentos bem engendrados, bem estruturados, bem fundamentados. Não fico surpreendido. Mas fico, de vez em quando, surpreendido quando a sua doutora apresenta argumentos desconjuntados que não se encaixam na realidade. Mais ainda, argumentos sobre os Estados Unidos da América, quando a sua doutora costuma estar extremamente bem informada sobre os Estados Unidos da América. Mas, certas vezes, quando a sua doutora defende o Donald Trump, apresenta argumentos que me deixam surpreendido ou abismado ou mesmo com os cabelos em pé. Ora, vejamos um caso em que a sua doutora defendeu Donald Trump relativamente ao ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021. Vamos ver e ouvir. Bem, relativamente à transição pacífica de poder, em termos constitucionais, aconteceu. Nós tínhamos o Trump, efetivamente, em termos constitucionais, ou seja, houve aquilo que foi a sessão normal na Câmara dos Representantes. Mal feito houve fora. Também um episódio trágico. Rui, deixa-me só acabar. Houve um episódio trágico relativamente àquilo que foram os apoiantes de Donald Trump a tentarem impedir que esse voto acontecesse, mas em termos constitucionais não podemos dizer que houve uma abstinência ou uma ausência desse procedimento. Relativamente àquilo que será Donald Trump foi alvo de investigações, se incitou a essa multidão diretamente à violência, e aquilo que foi legalmente comprovado ou provado não espelha aquilo que o Rui neste momento estava a referir por determinadas coisas que ele disse naquele dia, nomeadamente quando ele disse que os protestos não podiam ser violentos e tinham de recuar. Mas isso não quer dizer que não haja, efetivamente, se criminalmente ou legalmente não houve essa responsabilização, se moralmente Trump, ao não aceitar os resultados de 2020, que ele não aceita. Eu acredito piamente que ele acha que houve qualquer tipo de fraude ou falcatrua, que ainda não foi provada, relativamente a essas eleições. Também não é antidemocrático dizer que determinado presidente não ganhou as eleições. A Hillary Clinton e vários democratas passaram o primeiro mandato de Trump a dizer que Trump era um presidente ilegítimo porque tinha sido a Rússia numa operação de conluio com a sua campanha que o tinha eleito também. E depois, eu penso que não esquecer, ele foi sanado em termos de ter sido eleito novamente em 2024. Pelo que na questão do eleitorado americano já não é Temos mesmo que seguir. Obrigada, Ana Cavalieri e Rui Tavares. Do golpe tentado ou do golpe falhado, mas uma pessoa não pode ser beneficiada só por ter falhado o seu golpe. Boa noite e até à próxima Eu diria semana. que não tentou um golpe, vá lá. Ora, é absolutamente verdade que Donald Trump, no comício de 6 de janeiro de 2021, disse algo como que as pessoas que marchassem para o Capitólio pacificamente ou sem violência, disse algo nesse sentido, sim. O problema está em que as eleições tinham sido em 3 de novembro, há mais de 2 meses, e a mensagem que Donald Trump tinha passado ao longo desse tempo era algo na linha de que Donald Trump, é que tinha vencido as eleições, que foi graças a fraudes feitas pelos democratas que Joe Biden ficou à frente nos resultados oficiais e, portanto, seria inaceitável que esses resultados oficiais fossem validados. Seria uma desgraça para os Estados Unidos se esses resultados fossem validados. Não só Donald Trump foi dizendo isso repetidamente ao longo de mais de 2 meses, incluindo na maior parte do comício de 6 de janeiro de 2021, mas também pressionou e chegou a pressionar publicamente o vice-presidente Mike Pence para que não validasse os resultados oficiais. Porque o presidente não tem papel, não participa na cerimónia em que são validados os resultados das eleições presidenciais
e em que os grandes eleitores elegem o presidente seguinte, mas o vice-presidente participa nessa cerimónia. Então Donald Trump pressionou Mike Pence para não validar os resultados de alguns estados, para não aceitar os grandes eleitores do Partido Democrata para esses estados e introduzir, sim, membros do Partido Republicano para votarem no lugar desses grandes eleitores. Como o vice-presidente Mike Pence não alinhou com esse plano de Donald Trump e de alguns seus colaboradores, então Donald Trump chegou a criticá-lo em público ou deixou a ideia que se ele viesse a não validar os resultados, enfim, Donald Trump disse algo do tipo que se ele não viesse a validar os resultados seria um grande homem, mas que se os validasse seria exatamente o contrário. Portanto, os seus apoiantes tornou-se muito claro para os apoiantes fervorosos de Donald Trump que Donald Trump não queria que os resultados oficiais das eleições de novembro de 2021 fossem validados e considerava que seria um desastre se fossem validados. E que o vice-presidente parecia não estar inclinado para não os validar. E daí o Donald Trump pressionar. Efetivamente, o vice-presidente não estava virado para aceitar isso e não cedeu à pressão de Donald Trump e, portanto, esse plano A do Trump não funcionou, não foi posto em prática, não foi tentado, mas se não foi tentado, quer dizer, não é correto concluir então houve uma transição democrática e, portanto, está tudo bem, não há, quer dizer... sim, houve uma transição democrática que Donald Trump tentou impedir. Efetivamente não conseguiu. Mas muito mérito nisso teve o vice-presidente, Mike Pence. O mérito que penso que até hoje não foi devidamente reconhecido, porque para democratas, tendo ele sido vice-presidente do Trump, pois... não há grande vontade de que seja reconhecido o seu valor. Por outro lado, entre republicanos, pelo facto de ele não ter feito o que o Trump lhe disse para fazer, depois para os trumpistas ficaram a não gostar de Mike Pence. Mas mesmo outros, acredito que têm receio de dizer qualquer coisa sobre o Mike Pence depois serem perseguidos por Donald Trump. Mas, portanto, quem aí realmente travou uma tentativa de que fosse eleito um presidente de forma que não estava de acordo com os resultados oficiais foi o vice-presidente, foi Mike Pence, não foi Trump. O Trump tentou. E como o vice-presidente não acedeu à pressão, então Donald Trump continuou até ao próprio comício de 6 de janeiro a transmitir a ideia para os seus apoiantes que seria um desastre se aqueles resultados fossem validados. Ora, mesmo tendo Donald Trump dito uma vez para as pessoas caminharem para o Capitólio pacificamente ou sem violência, coisa que o valha, se as pessoas fossem pacificamente e sem violência, depois poderiam entoar cânticos, poderiam gritar slogans, poderiam erguer cartazes, mas não poderiam evitar que fossem validados os resultados oficiais das eleições e que fosse eleito Joe Biden e não Trump, e que, portanto, que tivesse que haver uma transição. Portanto, houve apoiantes de Trump que acharam que aquilo era algo tão importante, tinham que fazer algo, e então quiseram entrar do Capitólio, mas não podem entrar no Capitólio pessoas não autorizadas, e há a polícia a defender o Capitólio. Portanto, a única forma de entrarem era entrar em confronto com a polícia, e que foi o que aconteceu.
Houve confrontos com a polícia, com pancadaria, houve um dos apoiantes de Trump que lançou gás-pimenta sobre os polícias. Os apoiantes de Trump acabaram por conseguir sair vencedores e entrar no Capitólio. E há filmagens deles entrar no Capitólio a gritarem morte ao vice-presidente. Ora, Trump tinha publicamente pressionado o vice-presidente, sendo que seria algo do tipo, que seria um grande homem se não validasse os resultados, e o contrário se os validasse. Mas o vice-presidente não cedeu às pressões. Então os apoiantes de Trump entraram no Capitólio a gritar morte ao vice-presidente. E há muitas filmagens disso, porque, para além de filmagens de jornalistas, suponho, de câmaras de vigilância, entre os próprios apoiantes de Trump, pois houve quem percebesse que aquilo era um momento histórico e que levasse o telemóvel e que filmasse. Portanto, houve muitas pessoas a filmar. Ficaram daí muitas imagens, incluindo imagens lá dos apoiantes do Donald Trump a entrar no Capitólio e gritarem morte ao vice-presidente. Depois não conseguiram efetivamente atacar o vice-presidente ou congressistas, porque a polícia secreta, enfim, os serviços de informação souberam proteger o vice-presidente e os congressistas, e os invasores acabaram por ser expulsos e presos. E realmente nesses confrontos houve feridos, houve mortos. E depois, perante os crimes que tinham sido cometidos pelos invasores, que atacaram a polícia, que causaram destruição no Capitólio, que destruíram documentos. Portanto, perante os crimes que foram cometidos e dos quais até ficaram filmes, pois a Justiça acusou e condenou perto de 1.500 pessoas pelos crimes cometidos. Ora, Donald Trump, quando interrogado sobre esse dia, posteriormente disse que foi um dia muito feliz porque foi mostrado muito amor por si. Ora, isto, caramba, quer dizer, houve mortos, houve feridos, e é isso que o Donald Trump não quer saber dos polícias espancados, dos apoiantes que ficaram feridos, que morreram, daqueles que foram presos por ter cometido crimes. Só o que importa ao Trump é que essas pessoas arriscaram a sua vida e a sua liberdade em favor do Trump. Portanto, realmente essas pessoas demonstraram ter grande amor pelo Trump. Não, isso é verdade. O Trump é que não demonstrou ter qualquer amor por elas. Ainda assim, vai-se a verificar que o Trump não alguma coisa ficou na sua consciência, que logo no primeiro dia, após a vitória em 2024, quando tomou posse em 2025, logo no primeiro dia, Trump decretou um perdão a todos aqueles que estavam presos por causa do ataque ao Capitólio, a quem Trump se referiu como os reféns. So now the work begins. We won, but now the work begins. We have to bring them home. And tonight I'm going to be signing on the J6 hostages, pardons, to get them out.
And as soon as I leave, I'm going to the Oval Office and we'll be signing pardons for a lot of people. E Trump tem sempre dito que as decisões da Justiça durante o tempo de Joe Biden que foram resultado de uma instrumentalização da Justiça. Mas nos Estados Unidos, pois tem uma democracia madura e os presidentes não têm poder para ordenar que juízes e que tribunais decidam desta ou daquela maneira, ou que decidam de uma forma, que não decidam de outra. E por isso mesmo, após os resultados da eleição de 2020 terem sido desfavoráveis a Donald Trump, os seus advogados instauraram processos em mais de 40 locais com vista a que os resultados nesses locais não fossem considerados válidos. Portanto, advogados de Donald Trump alegaram que tinham existido fraudes em mais de 40 locais e entraram com mais de 40 processos na Justiça. Até aí tudo bem, isso é a forma de se proceder de acordo com o Estado de Direito e a democracia. No regime democrático, pois quem suspeita de que houve fraudes, pois recorre à Justiça. E foi o que o Donald Trump fez. Os seus advogados instauraram mais de 40 processos em mais de 40 locais. Acontece que não tiveram sucesso num único desses locais. Não houve um único tribunal que tivesse concluído que efetivamente havia provas de fraudes. E isto aconteceu enquanto Donald Trump era presidente. Se tivesse acontecido quando Biden era presidente, já sabemos que seria altamente provável que Trump dissesse que os tribunais teriam decidido contra ele porque era uma perseguição causada por Biden que estaria a instrumentalizar a justiça. Só que esses tribunais, a decisão desses tribunais aconteceu enquanto Trump era presidente. Portanto, o Trump simplesmente não fala disso, nunca refere que ele levou para a justiça as suspeitas de fraudes e que não houve um único tribunal que desse razão às alegações que os seus advogados fizeram. Portanto, aí o que teria sido correto para alguém que fosse defensor da democracia e do Estado de Direito era aceitar os resultados da Justiça. E repare-se que nas eleições anteriores, 2016, pois tinha havido casos em que tinha havido locais em que Hillary Clinton estava com vantagens confortáveis nas sondagens e depois, quando saíram os resultados, perdeu. E nem o Trump, nessa ocasião, mandou os seus advogados instaurar processos a alegar que se tinha havido um resultado consideravelmente diferente das sondagens, então é porque tinha havido fraude. Aí o Trump não fez esse raciocínio, não fez essa alegação, e Hillary também não, ao contrário do que possa parecer, pelo que disse a sua doutora Ana Cavalieri, que para justificar Trump referiu a palavras de Hillary Clinton. Mas o comportamento não foi todo equivalente. Hillary Clinton não instaurou processos. Houve alguns locais em que até houve apoiantes que queriam que tivesse pedido recontagens e não pediu recontagens, e fez um discurso a aceitar a derrota e nunca pôs em causa o processo eleitoral dos Estados Unidos, nunca falou nunca disse que as contagens de votos que em eleições norte-americanas que não estavam corretas, que havia pessoas a votar várias vezes, que havia mortos que votavam, que havia não eleitores a votarem, que é o tipo
de comentários que Trump tem feito desde 2020 para cá, quando fala de eleições nos Estados Unidos da América. A ideia que o Trump passa para o público é que as eleições nos Estados Unidos da América não são credíveis, porque existem todos os tipos de fraude que levam a que resultados possam não estar de acordo com aquilo que a população americana escolhe, não é? E, portanto, é claro que isso é pôr em causa a democracia e fazer desacreditar, suscitar a falta de apoio à democracia, é transmitir, é desacreditar a democracia. É essencial na ideia de democracia que os povos podem escolher quem é que os lidera e que caminhos os países vão seguir. Ora, a ideia que o Trump transmite é que as eleições nos Estados Unidos podem perfeitamente ser ganhas por fraudes e, portanto, não é quem o povo escolhe que acaba a governar, mas sim os grupos de bandidos que sejam que cometam mais fraudes ou que sejam mais eficazes com as fraudes. É claro que isso é desacreditar a democracia. E mesmo quanto às eleições de 2024, quando interrogado sobre isso, Trump disse que também houve muitas fraudes, que os democratas também cometeram muitas fraudes, mas que ele ganhou com uma vantagem tão grande, que mesmo com as fraudes todas dos democratas, ainda assim ele saiu vencedor. Portanto, até agora o Trump sempre tem tido um discurso de desacreditar os resultados das eleições norte-americanas e de falar de fraudes em larga escala que podem dar origem a resultados que não correspondem às escolhas da população. Ora, isso é desacreditar a democracia. Straighten out the press. Our press is very corrupt, almost as corrupt as our elections. Portanto, que ele tenha recorrido aos tribunais, não é correto, está de acordo com o Estado de Direito, com a democracia. Agora, teria depois que aceitar os resultados dos tribunais, e que não aceita. Nesse e muitas outras áreas, e em outros casos, tem também de procurar desacreditar os tribunais. Quanto a ter perdido em todos os mais de 40 processos que instaurou, enfim, que os seus advogados instauraram, pois ele nunca fala disso, porque foi algo que aconteceu enquanto ele era presidente, mas quanto a processos na justiça e decisões da justiça de que ele não gosta, que aconteceram durante o tempo de Joe Biden, diz que foi a justiça instrumentalizada pelo Joe Biden, como se o Joe Biden pudesse mandar os tribunais decidirem desta maneira ou decidirem daquela, que não podia, assim como ele, Trump, também não pôde mandar os tribunais decidirem a favor dos processos que os seus advogados instauraram, dizendo que tinha havido fraudes. Se olhamos objetivamente, sim, houve uma transição democrática, mas houve uma transição democrática não porque Trump seja democrático, não porque Trump tenha defendido a democracia e o Estado de Direito, mas porque o vice-presidente, Mike Pence, não acedeu às pressões de Trump e seguiu o processo democrático, participou na ação em que foram validados os resultados das eleições em que votaram os grandes eleitores correspondentes aos resultados oficiais, ao contrário do que Trump queria. Portanto, o plano A do Trump para conseguir que não houvesse transição e que ele continuasse no cargo, apesar dos resultados das eleições terem sido a favor de Biden. Portanto, aí o plano A falhou, mas falhou porque o vice-presidente não colaborou, apesar do Trump ter pressionado. Não foi pelo Trump ser respeitador da democracia e do Estado de Direito. E depois o plano B também não funcionou, porque lá os seus apoiantes não foram em número suficiente para poderem realmente tomar o controle continuado do Capitólio e para impedirem o reconhecimento dos resultados. Ainda conseguiram entrar, mas não conseguiram depois manter o controle do Capitólio.
E, portanto, falharam para o Trump o plano A e o plano B para se manter no poder e evitar a transição. É porque esses planos falharam, é que houve a transição. Não foi porque o Trump estivesse de acordo ou quisesse. O Trump pressionou para que não houvesse transição. Para que o resultado das eleições não fosse respeitado, não fosse eleito Biden e continuasse ele presidente. Quando se olha objetivamente para os factos, isto é muito claro. E isso foi isso precisamente que apurou uma comissão que o Congresso criou para investigar o que se passou depois de 6 de janeiro, claro. Portanto, houve uma comissão que foi criada, uma comissão bipartidária que investigou o que se passou e que concluiu que sim, Trump instigou o ataque ao Capitólio, e a comissão bipartidária chegou a essa conclusão, ouvindo, por um lado, pessoas da equipe de Trump que revelaram que efetivamente tinha sido criado um plano para que o vice-presidente não validasse os resultados de alguns estados, para que não permitisse que os grandes eleitores democratas por esses estados participassem na votação para introduzir no Capitólio republicanos para substituírem esses democratas para que a eleição, para que fosse eleito outra vez Donald Trump. Portanto, houve um plano que foi elaborado por Trump e alguns colaboradores para isso, e que foi descoberto e reconhecido por uma comissão de inquérito. Também foram ouvidas pessoas que assaltaram o Capitólio e que referiram o que Trump tinha vindo a dizer como motivo para entenderem que tinham que agir, que não podiam deixar que os resultados fossem reconhecidos. E, portanto, houve uma comissão bipartidária no Congresso que investigou o caso, ouviu quem entendeu que tinha que ouvir e chegou à conclusão que sim, o Trump teve influência. Portanto, aí houve uma investigação, chegou ao fim, houve uma conclusão, e a conclusão foi contra o Trump. Já na Justiça, ora, não é correto dizer-se que a Justiça libou Trump, não é correto, porque efetivamente o Trump, quer dizer, os advogados do Trump, a defesa que escolheram foi a de que Trump, como presidente, era imune a acusações sobre a sua atuação como presidente. E essa matéria foi subindo de instâncias até chegar ao Supremo Tribunal. Depois houve uma decisão de acordo com a qual o Trump era em parte imune, mas não totalmente, após o que pois a acusação reformulou, o Departamento de Justiça reformulou a acusação, levou outra vez à primeira instância, só que entretanto passaram anos, Trump ganhou as eleições, e depois os processos contra Trump foram instaurados pelo Departamento de Justiça, foram retirados porque ainda antes de Trump ser a tomar posse, porque o Departamento de Justiça alegou que há uma prática do Departamento de Justiça não instaurar processo a presidentes em funções. E, portanto, o Departamento de Justiça retirou os processos. E processos postos por particulares, nomeadamente houve polícias agredidos no 6 de setembro e que processaram Trump. Mas esses processos agora não podem avançar enquanto Trump é presidente.
Portanto, não houve qualquer decisão dos tribunais a ilibar Trump ou a favor de Trump. Quer dizer, em certa medida, o Supremo Tribunal, ao considerar que em parte Trump estava que Trump não poderia ser acusado por ações feitas durante a presidência, isso em parte foi uma ajuda, mas ainda assim não era total, não estava totalmente imune à sua atuação enquanto presidente. Mas, de qualquer maneira, isso não foi a justiça a concluir que o Trump não tinha incitado isso. Nunca houve uma decisão da justiça nesse sentido. Os tribunais, os advogados de Trump tentaram prolongar o processo, e efetivamente os processos, não foi só um, e não houve, de forma que não houve decisões. Depois ele chegou a presidente, foi eleito e pronto. Mas repare-se que aqui em Portugal, por exemplo, se tivesse acontecido alguma coisa dessa ordem, aposto que a sua doutora Ana Cavalieri teria um discurso muito diferente, não é? Porque sabemos que há um político que está a ser julgado atualmente e cujos seus advogados já interpuseram muitos e muitos recursos que contribuíram para que este processo se arraste, e estamos a falar de um político que aparentemente na década passada queria ser presidente. Ora, se certas imagens não têm surgido na comunicação social, certos dados não têm aparecido na comunicação social, se esse político se tivesse candidatado cá à presidência, não sabemos se não teria sido eleito. Poderia ter sido eleito porque a Justiça ainda não teria chegado a uma conclusão. Houve ainda na minha opinião, penso que nesse caso houve ainda uma participação desastrosa do juiz de instrução do processo, que em vez de fazer simplesmente a instrução do processo fez uma espécie de um julgamento completo que durou anos, que deu origem a milhares de páginas, que depois levou a recursos que também demoraram anos e atrasou muito isso. E, para além disso, o próprio interessado, os advogados do próprio interessado, lançaram dezenas de recursos que fizeram que o processo ainda esteja agora na Justiça. Ora, se esse político português tivesse chegado à presidência, duvido que a sua doutora Ana Cavalieri dissesse que a Justiça o teria libado, não é? Não me parece que nesse caso que fosse essa a opinião. Ora, ainda quanto a Hillary Clinton e a interferência russa, pois aquilo que Hillary Clinton ou qualquer pessoa ponha em causa a legitimidade de Trump, que isso seja posto em causa teoricamente, não propriamente para instigar um ataque ao Capitólio, mas a Hillary Clinton reconheceu a derrota, reconheceu os resultados. Depois o presidente Obama, do mesmo partido, convidou Trump para se fazer uma transição democrática cordial e para poder informar Trump de questões que estavam em curso, para haver possibilidade de Trump poder governar bem logo desde o início. Ora, isso não tem nada a ver com o que aconteceu depois em 2020, que mais tarde ele tenha feito comentários sobre a legitimidade do Trump. Pois, eu penso que é perfeitamente compreensível, seja Hillary, seja qualquer outra pessoa, até eu já neste canal fiz
porque a interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos não é uma hipótese vaga que se lance, que Hillary tenha lançado para não aceitar uma derrota eleitoral. Não se trata disso. É uma matéria que já se sabia que acontecia antes sequer das eleições. Pois nas últimas semanas antes do ato eleitoral foram sendo divulgados por um site da internet, o Wikileaks, mensagens de correio eletrónico que Hillary Clinton tinha enviado enquanto tinha sido secretária de Estado, que é equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal, e os secretários de Estado nos Estados Unidos têm a obrigação de só enviar mensagens de correio eletrónico através de servidores oficiais que oferecem um nível de segurança mais elevado que os servidores de empresas privadas. Os cidadãos comuns, pois, para acederem à internet e ao correio eletrónico, têm que recorrer a empresas privadas, mas secretários de Estado é suposto só usarem os servidores de correio eletrónico do Estado que oferecem um nível de segurança mais elevado. No entanto, não existem esses servidores em casa das pessoas, enquanto estão em deslocação ou em hotéis. A Hillary Clinton enviou mensagens de correio eletrónico através de servidores privados. E pacotes dessas mensagens foram sendo divulgados semana após semana nas últimas semanas antes da eleição de 2016. E, portanto, podemos achar que, a partir daqui, isso não era uma grande questão. Está bem, o secretário de Estado deveria enviar mensagens de correio eletrónico através de servidores do Estado, mas a verdade é que sucessivos pacotes de mensagens de correio eletrónico enviadas por Hillary Clinton levaram a que essa questão ganhasse muita atenção da comunicação social, e o Trump tudo fez para isso. Veja-se o que o Trump disse sobre as mensagens de correio eletrónico de Hillary Clinton publicadas no Wikileaks. Vamos ver o que o Trump disse. WikiLeaks. I love WikiLeaks. These WikiLeaks. It's been amazing what's coming out on WikiLeaks. The wonder of WikiLeaks. WikiLeaks has done a job on her, hasn't it? Oh, we love WikiLeaks. Boy, they have really. WikiLeaks. 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 The WikiLeaks revelations. WikiLeaks. WikiLeaks, right? WikiLeaks. This WikiLeaks is like a treasure trove. Ora, antes das eleições de 2016, o Trump tudo fez para que as mensagens divulgadas através do Wikileaks se tornassem um caso que a comunicação social falasse muito. O próprio Trump deu isso uma importância enorme, criou um slogan, lock her up, equivalente a vá para a cadeia, algo assim. E o próprio Trump chegou a pedir num determinado comício, pelo menos num, não sei se em vários, que a Rússia investigasse ainda mais a Hillary. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. De onde é que vinham aquelas mensagens de correio eletrónico que a Hillary tinha enviado e não tinha sido para o Wikileaks? Aquilo foi resultado de um trabalho de pirataria informática, de um trabalho feito numa escala grande, que não é vulgar que seja feita por cidadãos, por não Estados, e também quando grupos criminosos fazem trabalhos de pirataria informática, geralmente é por dinheiro. Por exemplo, há casos em que criminosos entram em computadores de empresas e impedem o acesso das próprias empresas à informação que está nesses computadores, encriptam a informação e assim as empresas ficam sem acesso a todo tipo de informação sobre os seus funcionários, os seus clientes, os fornecedores, os estoques,
Isso, por acaso, aconteceu em Portugal uma série de vezes já nesta década e particularmente depois de 2020, dentro de 2022, começar o ataque em larga escala à Ucrânia e a União Europeia dar apoio à Ucrânia. Isso fez aumentar os ataques informáticos que se têm vindo a verificar aqui na União Europeia, nomeadamente aqui em Portugal. Nos anos seguintes houve órgãos de comunicação social que noticiaram que os seus sites foram atacados, até mesmo a clínica Germano Sousa tem ideia que teve semanas sem poder funcionar por ter sido atacada. Portanto, há piratas informáticos que atacam, encriptam a informação que está nos computadores e há casos em que as empresas depois, sem saberem das encomendas que há, dos processos que estão em curso, dos clientes, dos fornecedores e tudo, não podem trabalhar. E então aí os piratas informáticos pedem dinheiro, pedem que lhes seja pago, por exemplo, através de criptomoedas, que sejam pagas somas elevadas para desencriptarem os dados e as empresas poderem outra vez trabalhar. Mas não foi isso que se passou com as mensagens da Hillary Clinton. Houve um trabalho de larga escala para descobrirem mensagens enviadas por Hillary Clinton, mas depois essas mensagens foram divulgadas gratuitamente pelo Wikileaks. Portanto, isso não foi um trabalho feito para ganhar dinheiro. Então, quem é que o fez? Ora, mesmo antes das eleições, era claro que isso tinha sido feito pela Rússia. Até Trump, para além de nos seus comícios falar do Wikileaks, até Trump pediu à Rússia que investigasse mais. Mas para além dessa ideia que havia antes das eleições, de que aquelas mensagens todas que o Wikileaks foi divulgando nas semanas antes das eleições, que tinham sido obtidas por pirataria informática pela Rússia, havia essa ideia, até o próprio Trump pediu à Rússia que investigasse mais, mas depois das eleições, perante uma intermissão tão clara, pois isso foi investigado a sério pelo FBI, que encontrou dados que lhe permitiram não só concluir que sim, foi da Rússia que foi feita essa pirataria informática para entrar em computadores e copiar mensagens de correio eletrónico que Hillary Clinton tinha enviado. Isso foi uma pirataria feita a partir da Rússia e a investigação até descobriu uma série de pessoas que tinham estado envolvidas nessa operação na Rússia. Isso levou a que fossem instaurados processos em tribunais e que houvesse perto de 2 dúzias de russos que foram condenados por essa operação nos tribunais. Ora, vejamos o que diz um ex-agente do FBI sobre essa matéria. Vejamos o que diz. The special counsel investigation actually ended up indicting 24 Russians. 12 of those Russians were actual card-carrying Russian intelligence officers with the Russian Military Intelligence Service, the GRU. The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere with the 2016 presidential election. 11 of the defendants are charged with conspiring to hack into computers, steal documents, and release those documents with the intent to interfere in the election. So when people say to me, well, the investigation into Russia influence in the campaign found nothing, I say, you haven't read the reports. You're listening only to one source of news and information, and it's a flawed source of news and information. Ora, que houve influência da Rússia nas eleições de 2016, pois isso não é uma teoria lançada para o ar, sem quaisquer bases, para alguém para não assumir que perdeu. Não, a Hillary assumiu que perdeu, fez discurso de derrota, assumiu que perdeu. Agora, que
que a Rússia que teve influência, que procurou influenciar, influenciou as eleições, sim, isso é verdade. Não há provas de que tenha conseguido entrar em computadores usados na contagem de votos ou algo assim. E, portanto, não descobriram provas de que os resultados da contagem de votos não fossem verdadeiros e nunca Hillary, que eu tenha conhecimento, pôs em causa as contagens de resultados ou os resultados das eleições, que nunca disse que os resultados das eleições não correspondiam àquilo que o povo americano tinha votado, só que a Rússia procurou influenciar o próprio povo americano, fazendo aquelas mensagens de correio eletrónico que ele tinha enviado através de servidores privados, fazendo disso um bicho de 7 cabeças, conseguindo que isso se tornasse um grande caso na comunicação social, nas semanas antes da eleição. E também se descobriu que a Rússia também espalhou propaganda contra a Hillary através da internet, através de redes sociais. Hoje é algo que é fácil de se fazer hoje em dia, criarem-se contas em redes sociais com nomes falsos, com nomes. Portanto, podem russos criar contas em redes sociais com nomes que parecem de cidadãos norte-americanos e depois pôr propaganda em inglês que parece que são opiniões de cidadãos norte-americanos e depois outros cidadãos podem pegar naquilo, fazer gostos ou reenviar a amigos e tal, e de repente a propaganda começa a circular sem que as pessoas que a recebem percebam que aquilo é propaganda feita na Rússia, que estava interessada em ganhar-se Trump e não Hillary. Quem o Putin queria ganhar-se era Trump. Portanto, isso foi investigado e o FBI concluiu que foi verdade e os tribunais também. E esse processo aconteceu enquanto Trump era presidente. Não se pode dizer que foi de Joe Biden que instrumentalizou o FBI, que instrumentalizou os tribunais, porque isso foi investigado enquanto Trump era presidente. Foi após as eleições de 2016 que o Trump ganhou que isso foi investigado. Portanto, foi investigado e os casos foram ao tribunal enquanto Trump era presidente. E as conclusões foram claras. A Rússia interferiu mesmo nas eleições de 2016. E eu ainda chamo a atenção para que o Trump ganhou em mais estados do que precisava, em 2016, apesar de que a Hillary ganhou na maior parte dos estados do litoral, que tem muita população, e portanto ficou com perto de uns 3 milhões de votos a mais do que o Trump. No entanto, o Trump ganhou em mais estados do interior e no total ganhou em consideravelmente mais estados e, portanto, pelas regras federais, pelas regras de uma democracia federal, o Trump ganhou em mais estados, acabou por ficar com mais grandes eleitores e ganhou as eleições, e a Hillary concedeu. Não era nada fácil, porque quando começou a campanha eleitoral de 2016, Hillary estava à frente nas sondagens com uma vantagem confortável e tinha conseguido angariar mais dinheiro para a campanha, portanto parecia ter excelentes condições para vencer, e antes mesmo de haver a votação já sabia que a Rússia estava a interferir, portanto não era fácil alguém engolir aquela derrota, mas a Hillary aceitou a derrota, reconheceu a derrota, fez um discurso de reconhecimento da derrota, e o presidente Barack Obama, que é do mesmo partido e que apoiava Hillary Clinton, convidou o Trump para haver reuniões, para haver uma transição do poder cordial. Portanto, Hillary Clinton e Barack Obama aceitaram os resultados da eleição, e aí sim houve uma transição cordial, e nem Hillary Clinton nem Barack Obama fizeram qualquer plano para que não fossem aceitos os resultados, para que fossem pessoas do Partido Democrata a votar em vez de grandes eleitores
do Partido Republicano para que fosse Hillary a ser presidente e não o Trump. Não, eles aceitaram. O resultado dos votos foi a favor do Trump. Aceitaram a vitória de Trump. E Trump nunca aceitou até hoje a vitória de Joe Biden. Portanto, são casos completamente diferentes. E no caso de Hillary Clinton e Barack Obama, já se sabia antes da eleição que a Rússia estava a interferir nas eleições. O próprio Trump pediu à Rússia que investigasse ainda mais. E depois das eleições, enquanto Trump era presidente, isso foi bem investigado pelo FBI e obteve provas tão fortes que permitiram que em tribunais fossem condenadas pessoas. Portanto, isso aí não é uma teoria da conspiração baseada na ideia de que se alguém estava à frente das sondagens, então depois não podia perder. Isso aí foi uma matéria que foi bem investigada e foram encontradas provas. E, portanto, tanto Hillary Clinton como eu mesmo podemos pôr em causa a legitimidade que o Trump teve para ser presidente nesse seu primeiro mandato. E podemos dizer que, incrivelmente, a carreira do Trump poderia ter terminado aí se tivesse perdido com Hillary Clinton. Houve vários estados, efetivamente, que o Trump ganhou, mas ganhou por muito poucos votos, teve muito poucos votos a mais do que Hillary Clinton, e, portanto, apesar de Trump ter ganho em mais estados do que aqueles que necessitava para ser presidente, poderia, ligeira diferença de votos em alguns desses estados, ter dado a vitória a Hillary Clinton. E, portanto, é altamente provável que os esforços da Rússia contra a Hillary Clinton tenham sido bem-sucedidos, tenham conseguido que em vários estados o Trump tivesse um bocadinho mais de votos e Hillary Clinton um bocadinho menos, e então fosse o Trump presidente. E graças a isso o Trump foi presidente, e em vez da sua carreira política acabar logo ali, pois continuou a ser importante o Partido Republicano e tem vindo a transformar o Partido Republicano numa série de áreas, por exemplo, na questão do comércio livre, que o Partido Republicano e nessa matéria também o democrata há muitas décadas que era a favor do comércio livre e de se quebrarem as barreiras ao comércio internacional, que isso é que era positivo para os Estados Unidos. Administrações anteriores às do Trump depois defendiam que as empresas dos Estados Unidos têm muita capacidade de concorrer, que o papel do Estado não é proteger as empresas, porque protegendo-se as empresas da concorrência externa, isso pode levar a que as empresas fiquem mais fracas e menos capazes de competir a nível mundial. Portanto, a visão de administrações anteriores, e até há declarações muito claras sobre isso do presidente Ronald Reagan. Anteriores administrações viam que o papel das administrações não era estar a proteger com medidas proteccionistas as empresas norte-americanas. Era exatamente o contrário, procurar derrubar as barreiras ao comércio internacional, acreditando que quanto menos barreiras, mais sucesso empresas norte-americanas teriam, e isso verificou-se. Efetivamente foi assim que os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial, a maior economia do mundo. Foi com o aumento do comércio internacional e com o quebrar de barreiras ao comércio internacional. Foi com políticas de comércio livre e de quebrar de barreiras, e não com políticas proteccionistas, que os Estados Unidos se transformaram na maior economia do mundo. Isso é uma matéria que o Partido Republicano defendia, é um exemplo de uma matéria que o Partido Republicano defendia, e Trump tem vindo a mudar o pensamento no partido, graças a ter sido presidente, e ainda conseguiu ser presidente uma segunda vez, que provavelmente não teria acontecido sem a interferência de Putin nas eleições de 2016. Agora, isto eu posso dizer, e Hillary pode dizer, e muitas pessoas podem dizer, com base em investigações que foram feitas pelo FBI e decisões dos tribunais respeitando o Estado de Direito e a democracia. O que o Trump fez
vai contra o Estado de Direito e a democracia, querer decidir ele arbitrariamente que os resultados num Estados eram verdadeiros e noutros Estados eram falsos, e então ele é que decidia quem é que iam ser os grandes eleitores que iam escolher o presidente seguinte. Isso era contra a democracia e contra o Estado de Direito. Portanto, muito me espanta que uma pessoa tão inteligente, tão qualificada como essa doutora Ana Cavalieri, e que segundo eu vi na internet, a doutora Ana Cavalieri começou por tirar uma licenciatura em Direito na Universidade Católica. Ora, como é que é possível que defenda alguém como o Trump, que na sua vida privada e como Presidente tem demonstrado de muitas e diversas maneiras um completo desrespeito pelo Estado de Direito, e também pela democracia, e alguém que aquilo teve a dizer sobre o dia 6 de janeiro causou mortes e feridos, aquilo que teve a dizer é que foi um dia feliz porque muitas pessoas demonstraram amor por ele, sem qualquer respeito pelas pessoas que perderam a vida, pelas que ficaram feridas, pelas que foram presas. Penso que Donald Trump seria a última pessoa que eu esperaria que alguém com uma licenciatura em Direito tirada na Universidade Católica defendesse. Ora, eu compreendo que quando se olha para pessoas que estão no poder, tende a haver uma falta quase completa de tolerância por parte da oposição. A mínima coisa que se saiba da história de alguém que está do poder é transformada ou pode ser transformada num bicho de 7 cabeças pela oposição, e já as pessoas da mesma área política de quem está no poder tendam a ter alguma tolerância, não é? Para quem está no poder. Até aí isso é compreensível. Mas eu penso que há um limite para isso, não é? Há um limite para isso. Quer dizer, alguém defender um completo desrespeito pela vida humana que Trump demonstrou quanto ao 6 de janeiro, em que, ao instigar pessoas, o que foi a conclusão de uma comissão do Congresso, não sou meramente eu, Jaime, que estou a dizer, houve uma comissão do Congresso que investigou, ouviu colaboradores do Trump, ouviu pessoas que assaltaram o Congresso e chegou à conclusão que Trump instigou essas pessoas. E realmente isso causou mortes e feridos. E o que o Trump teve a dizer sobre isso, e depois ainda houve pessoas que foram presas. E o que Trump teve a dizer sobre isso é que esse dia lhe deu muita felicidade porque muitas pessoas mostraram amor por ele. Ora, para mim, o Trump, em minha opinião, que o Trump de muitas e diversas formas tem desrespeitado um completo, tem demonstrado um completo respeito pelo Estado de Direito e pela democracia. E isso só não foi mais longe porque os Estados Unidos são uma democracia antiga. Por exemplo, se pensarmos, por exemplo, no caso do Jimmy Kimmel, pois o Trump queria que certas personalidades televisivas muito críticas dele que perdessem os seus programas. Quando houve uma delas que perdeu, o Trump chegou a escrever nas redes sociais que o Jimmy Kimmel iria ser o seguinte a perder o seu programa. Pressionada pela administração Trump, a ABC decidiu suspender o programa de Jimmy Kimmel, que se encontrava no ar há mais de 22 anos. Tem efeitos imediatos e não existe uma data para um eventual regresso. Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent.
Antes do cancelamento do programa, a Comissão Federal das Comunicações, liderada por um aliado de Trump, acusou Kimmel de ter uma das mais doentias condutas possíveis. Quanto à União Americana para as Liberdades Civis, fala num ato de censura. Quote, that leaves Jimmy and Seth, two total losers on fake news NBC. Their ratings are also horrible. Do it, NBC. E por fim, lá uma comissão supostamente independente que supervisiona a Comissão Social acabou por fazer declarações sobre o programa de Jimmy Kimmel, lançando ali uma ameaça de que se continuasse o programa no ar, havia órgãos de comunicação social que poderiam perder a licença para trabalhar. E o Jimmy Kimmel chegou a ser retirado, chegou a ser suspenso, o programa chegou a ser terminado. Só que isso deu um grande sururu e houve até pessoas do Partido Republicano que fizeram declarações a dizer que aquilo era inaceitável, que o que se tinha passado era inaceitável. Well, I definitely don't think that the government should be involved ever in dictating what a comedian can or cannot say in a monologue. That's f***ing crazy. It's crazy. Even some Republican officials who abhorred Kimmel's comments and Kimmel himself spoke out in defense of free speech. Absolutely inappropriate. Brendan Carr's got no business weighing in on this. And I got to say, he threatens it. He says, we can do this the easy way, or we can do this the hard way. Yeah. And I got to say, that's right out of Goodfellas. When houve muitas pessoas que cancelaram subscrições. Houve uma empresa que suspendeu o Jimmy Kimmel e que começou a sofrer também no bolso os resultados dessa suspensão, e então o programa do Jimmy Kimmel voltou ao ar. Mas, mais uma vez, não é porque o Trump seja democrático. É toda uma série de outras pessoas, inclusivamente algumas do Partido Republicano, se insurgiram contra aquilo e impediram. Se isto tivesse acontecido num partido num país sem a tradição democrática dos Estados Unidos, pois a democracia poderia já ter caído. Porque não foi o Trump que, como era suposto, tendo jurado a Constituição, que a tem vindo a defender. O Trump tem vindo a atacar, e graças a outras pessoas, inclusivamente algumas do seu partido, seja o Mike Pence, enquanto foi vice-presidente, seja agora mais recentemente outras pessoas do seu partido que se insurgiram contra, por exemplo, a suspensão do Jimmy Kimmel, e aquilo tinha sido dito pelo lado presidente do órgão supervisor. Quer dizer, tem havido outras pessoas que têm pedido que o Trump acabe ali com a democracia, mas o que o Trump tem sido feito é contra a democracia e contra o Estado de Direito. E, portanto, eu penso que as pessoas de direita que defendem o Trump estão a fazer algo que não é razoável, e acredito que vai haver pessoas associadas ao Trump que vão ficar mal vistas se quando o mundo livre se conseguir manter, porque há hoje uma nova Guerra Fria, e Rússia e China têm hoje muito mais força do que tinham na Guerra Fria do século passado, e têm aliados de mais variados tipos, desde a extrema esquerda à extrema direita, e portanto é mais difícil que o mundo livre se mantenha. Agora, se o mundo livre se mantiver, se continuarmos a ter democracias, se continuar a ser possível livremente falar e debater e dizer e escrever sobre os assuntos, eu acho que Donald Trump vai ficar na história realmente de uma forma superlativa, mas não aquela que ele gostaria, não a de ter sido o melhor presidente de sempre, mas provavelmente a ter sido o pior presidente de sempre. Tenho esta opinião. Se continuar a haver mundo livre, se a democracia realmente resistir, e tem resistido, mas volta a dizer, não é porque o Trump não a tenha atacado, é graças a pessoas que vão do Mike Pence, enfim, a outras pessoas do Partido Republicano
ou simpatizantes que consideraram inaceitável aquele ataque ao Jimmy Kimmel. Bom, e ao resto da sociedade americana, nomeadamente aquelas pessoas que cancelaram a subscrição quando foi suspenso o Jimmy Kimmel, jornalistas e tal. Há uma democracia que não é fácil derrubar nos Estados Unidos. Se fosse um país sem tanta tradição democrática, poderia já ter sido derrubada. Por exemplo, o trabalho para Putin foi muito mais simplificado, porque conseguiu evitar que a Rússia continuasse a caminhar para a democracia. A Rússia também não tinha uma grande tradição democrática como os Estados Unidos. Bom, e o Putin também tinha amigos KGB que estavam particularmente bem posicionados para desviar o rumo da democracia. Mas acho que foram os dois fatores. Nem havia grandes tradições democráticas na Rússia, por um lado, e por outro lado o Putin liderou ali um conjunto de pessoas que, pela ligação aos serviços de informação, tinham um poder grande. Bom, pronto, aqui fica a minha opinião, mais uma opinião sobre uma matéria que eu penso que é muito importante. Realmente reconheço que a sua doutora Ana Cavalieri é uma pessoa altamente qualificada, muito inteligente, muito informada, e por isso mesmo é que eu estou aqui a falar, porque me surpreende, fico abismado às vezes com certas defesas que faz Donald Trump. Como é que é possível? Ora, estou a filmar desta vez de maneira diferente, não sei se gostam mais, se gostam menos, pois eu peço quem preferir esta forma de filmar que deixe mensagem aqui abaixo na página do YouTube. Também quem prefira a antiga que escreva, que deixe aqui uma mensagem. E peço a quem considera este meu vídeo interessante que faça gosto, que subscreva, pois isso leva a que o YouTube mostre este vídeo a mais pessoas, que mais pessoas o possam ver. E não faz muito sentido que se façam vídeos que tenham interesse e que depois ninguém fecha, não é? Isso pode eventualmente até um dia levar a que eu perca a motivação para fazer mais vídeos. Portanto, peço que quem acha que este vídeo que é interessante, que faça gosto no vídeo e que subscreva o canal. Muito obrigado e até breve, espero.